Jesus Cristo nos garantiu que onde houvesse 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então nós já sentimos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui esta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, digno és de receber a honra, a glória, toda a nossa adoração. Nós ficamos com o coração muito alegre, nosso coração queima, nosso coração fica se derramando em Tua presença, ó Senhor, porque o Senhor é muito grande e nós nos sentimos muito achegados ao Senhor, porque embora somos pequenos, o Senhor nos ama. A palavra diz que o Senhor ama os homens, e os homens que o temem, o Senhor ama ainda mais. Então nós queremos Te temer, ó nosso grande Deus, porque digno és de receber toda a adoração. Senhor Pai, nós Te rogamos pelo Seu Santo Espírito, porque no dia que Jesus Cristo subiu, Ele prometeu o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. Então rogamos, Pai, para que o Santo Espírito, o Espírito Santo, nos guie no dia a dia, nos nossos caminhos, nas nossas decisões, que nós nunca nos estribemos no nosso próprio andar, no nosso próprio caminhar, na nossa própria sabedoria, na nossa própria inteligência, no próprio intelecto, Pai, mas que tudo que façamos seja de acordo com a Tua vontade, com a Tua direção, sendo o Espírito Santo o guia de nossas vidas, Pai. Então nós lhe agradecemos e Te louvamos ainda mais no dia de hoje, porque o Senhor é grande e digno de ser adorado. Adore a Deus, igreja, adore nosso Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus falou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
Sim, nosso Pai, aleluia, 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 santo, santo, santo. Nós queremos te adorar em todas as ocasiões, não somente em tua casa, Pai, mas em qualquer situação, por onde quer que andarmos, nós queremos te louvar. Que o nosso modo de vida seja um modo santo, um modo que lhe agrada, um modo que te oferece louvor em todos os nossos caminhar, Pai. Que nós possamos nunca nos esquecer qual o nome que levamos, Pai. O nome mais importante de todos, que é Jesus Cristo. O nome acima de todos os nomes. E nós louvamos, Pai, nós adoramos. Assim como Jacó, Pai, ele saiu da casa de seu pai Isaque, sem levar quase nada, mas ele levou consigo azeite, e nunca durante sua jornada lhe faltou uma pedra para lhe levantar um altar em adoração e um azeite para ungir. Nós nunca, Pai, queremos nos esquecer, Pai, de te adorar, por onde quer que andarmos, mesmo se não tivermos nada, mas um azeite e uma pedra, nós teremos para te adorar, assim como Jacó. E quando o Senhor nos prosperar, Pai, quando nós tivermos ali, não uma pedra para deitar a cabeça, mas assim um travesseiro aconchegante, nós não vamos esquecer por onde nós passamos, Pai, de onde o Senhor nos tirou, não perder a humildade de quando tínhamos apenas uma pedra e um azeite. Então cultiva em nós, Pai, através do Seu Espírito Santo, cada vez mais essa qualidade do amor, da humildade, pois o Espírito Santo, Ele aperfeiçoa em nossas vidas, Pai, o modo digno de andar que lhe agrada. Então nos conduza, Pai, à perfeição, para que um dia, Pai, quando nós subirmos para a glória, nós possamos te adorar na mais alta perfeição, Pai. Por isso pedimos, Pai, perdão por nossas falhas, pois nos esforçamos, mas erramos, somos imperfeitos. O Senhor disse que se não se lembrasse que somos pó, que se ficasse vigiando nossos erros, quem se manteria de pé?
O Senhor se lembra que somos pó, Pai. Então por isso te rogamos, Pai, por tua misericórdia, pois queremos te agradar. O espírito está pronto, Pai, mas a carne é fraca. Então nós te rogamos e te adoramos, Pai. Nós queremos cada vez mais exercer nossa fé, porque um homem sem fé é apenas um homem racional, e às vezes a razão não nos dá o melhor caminho. Às vezes, para chegarmos no alvo, na bênção, para andar no melhor caminho, devemos esquecer a razão e lembrarmos de exercer a fé. Então, igreja, adore a Deus em espírito e verdade, com muita fé. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar,
preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso, Deus forte, nós queremos entregar, Pai, tudo o que o Senhor pedir, Pai. Queremos ter a fé que Abraão teve, a obediência que ele teve no Senhor, Pai. Porque se ele fosse seguir a razão, Pai, como ele poderia entregar seu filho, sendo que já era velho, sendo que era promessa? Ah, mas ele não seguiu a razão, ele seguiu a fé. Ele disse: Deus proverá. Abraão teve fé que Deus ia prover uma saída para aquela situação. Então, Pai, nós sabemos que tudo que o Senhor nos pede, mesmo se aos nossos olhos racionais parece que não há saída para aquilo, para aquela situação, mas os olhos da fé nos farão enxergar a saída, porque o Senhor provê, o Senhor tudo pode, e aquele que tem fé, o Senhor honra, porque se a pessoa exerceu fé e te honrou, o Senhor não é injusto para se esquecer do amor que demonstraste, Pai. A Tua palavra nos garante, e nós temos fé, e nós queremos Te honrar cada vez mais, maravilhoso Deus, porque o Senhor merece, o Senhor nos criou, o Senhor nos fez. Quando ainda estávamos no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha olhado para as nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, quem somos nós para questioná-lo? Quem somos nós para ficar murmurando, reclamando de alguma situação, Pai? O que nós podemos fazer, se não dobrar os nossos joelhos e pedir a sua orientação, a sua direção? Porque um deserto não será longo demais para aquele que o teme, aquele que tem fé. Mas se ficarmos murmurando, reclamando, sabemos que 40 dias se tornarão 40 anos. Então nós queremos, Pai, sempre andar no Espírito, mesmo que às vezes estejamos atravessando 40 dias de deserto, pois sabemos que no final vem a provisão, vem a salvação. O Senhor não deixa, Pai, o Teu servo, a Tua serva, passar por uma tentação que ela não possa suportar, Pai. Junto com a provisão da tentação, o Senhor provê a saída dela também, Pai. O Senhor não é injusto, todos os seus caminhos são justiça. Então, quem é o homem mortal para lhe perguntar algo, para lhe questionar? Quem somos nós? Somos criaturas diante do Criador, mas através do seu Santo Espírito, somos filhos, somos seus filhos, Pai. E o seu Santo Espírito nos aperfeiçoa na fé que lhe agrada, na fé que nada duvida, na fé que tudo crê, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos adorar ainda mais nosso Senhor, louvando Ele. Oh, Pai. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só
o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.
nosso Pai, nosso Deus, nós abrimos nossas mãos, Pai, para receber toda a sua bênção, toda a sua unção, Pai. Nós tomamos posse, pois nós valorizamos muito tudo que vem do alto, nosso amado Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus belo, um Deus que é muito bom adorar, que é maravilhoso te louvar, Pai. Nosso coração enche, transborda, Pai. Por isso, nosso Deus, receba a nossa adoração com espírito e verdade nessa noite. Com muita humildade, Pai, te adoramos, te louvamos, Pai. Nós sabemos que o Senhor, Pai, irá honrar todo aquele que te honra, todo aquele que te teme. Então nós clamamos de joelho, Pai, pela tua bênção. Nós clamamos, Pai, pelo teu Santo Espírito, pela tua força. O Senhor é um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Às vezes, uma situação que nós não enxergamos mais, que não está diante dos nossos olhos, mas o Senhor está vendo, tudo sabe. Então, com a tua graça e com a tua misericórdia, bom Deus, revela os teus caminhos para que possamos andar neles, Senhor, para que possamos chegar na plenitude. Por favor, nosso Deus, assim, Pai, com a fé que nós temos, com a fé que o Senhor nos ensinou através da Bíblia, Pai, nós possamos exercê-la quando parecer que não há saída, quando parecer que a sabedoria humana não é o suficiente, Pai. Nós sempre vamos nos lembrar de exercer a fé. E o Senhor honra aquele que exerce a fé, porque Ele te honrou primeiro, Pai. Assim como o seu servo Jacó prometeu dar o dízimo de tudo que passasse nas suas mãos, Pai. Ele te honrou e o Senhor não deixou de honrá-lo. O Senhor foi justo para com ele, Pai. Então, Pai, nós rogamos, Pai, para que possamos ter uma fé que lhe agrade, Pai, para que possamos estar todos em comunhão, na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma esperança, pois há um só Deus, um só batismo e um só mediador entre Deus e homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo tu és, Pai. Talvez aquela pessoa, Pai, ela esteja sem esperança. Talvez ela não acreditasse que é para ela prosperar. Talvez ela ache que aquilo não é para ela, meu Deus. Mas o Senhor não deseja coisas ruins para os seus filhos. O Senhor deseja que ele coma o melhor desta terra, Pai. Então toca nessa pessoa que está sem esperança, Pai, para que ela possa encher seu coração de fé e que possa andar no caminho do Senhor. E o Senhor vai honrar ela, e o Senhor vai mostrar para ela o Deus grande que o Senhor é, porque ela acreditou, ela teve fé, Pai. Levanta o caído, levanta o desacreditado, porque o Senhor tudo pode. Às vezes na própria força a pessoa não consegue aquela mudança que ela espera, mas o Senhor pode, Pai. Então toca nessa pessoa, Pai, faz a grande obra em nome de seu Filho Jesus Cristo. Igreja, todos levantem agora as mãos para os céus. Todos levantem as mãos para os céus, para nós recebermos ainda mais a unção de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai, derrama unção, derrama fogo, derrama teu Espírito Santo em todos os que estão com fé agora, com o coração voltado para o Senhor. Teus filhos, teus servos estão com as mãos levantadas, Pai, para receber a tua bênção. E assim que eles colocarem as mãos no alto da cabeça, Pai, a tua unção fará com que todo mal fique longe, que todo mal saia, que todo mal seja repreendido em nome de seu Filho Jesus Cristo.
Então, igreja, todos coloquem as mãos sobre o alto da cabeça. Vamos repreender todo o mal. Por favor, Pai. Por favor, amado Pai. Eu repreendo todo espírito enganador, todo espírito maligno que está enganando essa pessoa, dizendo que ela não pode, que ela não é capaz, que ela não vai conseguir. E em nome de Jesus está repreendido. Todo espírito de escassez, todo espírito pobre, está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito que engana essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo. Então, igreja, levante as mãos e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está tentando me enganar, me fazer desistir, enfraquecer minha fé. Eu repreendo em nome de Jesus. Todos digam: sai, sai, espírito opressor, sai, espírito da morte, sai, espírito enganador, sai, 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 em nome de Jesus, sai, e não volte nunca mais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo habite na vida e no templo santo de cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, igreja, Satanás, o príncipe desse mundo, ele vive enganando as pessoas. Ele não quer que as pessoas descubram o poder que tem à mão, que é a fé. Porque se as pessoas exercerem sua fé, nada pode segurá-las. A bênção de Deus vai ser abundante na vida da pessoa que exerce a fé. Então nós temos que repreender esses espíritos mandados pelo seu comandante. Nós devemos repreendê-los para que fiquem longe da nossa vida, para que nós possamos todos os dias focar na palavra que Deus nos deu, que é palavra de prosperidade, palavra de bênção, palavra de fé. Porque senão nós vamos dar ouvido às vozes que não é de Deus, as vozes enganadoras. Como que eu vou descobrir se tem uma voz me enganando? Se está contra a palavra de Deus, é uma voz de um espírito enganador. Então temos que repreender essa voz. E hoje é o quarto culto que estamos fazendo pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro culto a gente aprendeu que nós temos que honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas primícias. Porque se a gente honrar a Deus, Deus também vai nos honrar. E vamos ver isso novamente na palavra de hoje. No segundo culto nós aprendemos que toda riqueza, toda honra está na mão de Deus. Então às vezes o espírito enganador, ele quer que você acredite que está só na sua mão, que depende só do que você faz. Mas não, as riquezas e a honra estão na mão de Deus. É isso que a palavra diz. Então nós devemos buscar a Deus. Existem muitas pessoas aí que são hipócritas. Elas falam que, não, nós não temos que... Esse negócio de querer ficar rico, bem financeiramente, isso não é de Deus não. É um espírito enganador também. Porque a palavra, ela fala
que Deus, é do agrado de Deus que a pessoa prospere. Deus ama fazer a pessoa prosperar, só que a pessoa precisa exercer a fé e andar na direção de Deus, ouvindo a voz dela, a voz de Deus. Senão a pessoa, ela só vai dar murro em ponto de faca. Se ela não seguir a direção de Deus, honrando a Deus, Deus não vai honrar a ela. Primeiro a pessoa precisa honrar a Deus. Então nós aprendemos isso. Tudo está na mão dele. E um exemplo que nós vimos também no culto da segunda passada é que Isaac, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu, e o que ele fez? Mesmo numa terra que era hostil, pela razão era muito improvável ele prosperar ali naquela situação que ele estava passando, mas o que ele fez? Ele semeou. E Deus está falando muito forte a respeito desse relato de semear. Deus está dando uma direção muito forte. Aquele que pegar essa direção vai seguir o caminho de Deus e vai prosperar muito. A voz de Deus está muito forte aqui nesse lugar sobre essa palavra, porque a palavra de Deus diz que Deus nos dá semente, que nos dá pão. De tudo que Deus nos dá, naquela época, mesmo na época que não existia o dinheiro que existe hoje, né? Ele nos dá para o nosso sustento, para a gente comer, para a nossa família comer, e Deus dá também a semente. Então vamos exemplificar como uma maçã. Se você parte uma maçã no meio, ali no meio você vai ver que tem sementes. Você pode até pegar e comer a maçã toda com as sementes, mas Deus quer que você semeie. De tudo que Ele te dá, se você não separar as sementes e semear, não vai prosperar. Então essa é a direção que Deus está dando. Aquela pessoa, mesmo que a pessoa tenha só um salário, mesmo que ela não trabalhe para ela mesma, que ela tenha um patrão, que ela recebe por mês ali, seja o que for, Deus está dando semente ali também. Não é a quantidade. Sempre, de tudo que passa na sua mão, Deus está te dando semente. E aí a grande pergunta: o que você está fazendo? O que eu estou fazendo com as sementes que Deus tem me dado? Será que eu estou comendo as sementes? Ou será que eu estou semeando elas? Então fica para a gente meditar. O que seria semear as sementes? Seria honrar, em primeiro lugar, honrar a Deus com os nossos bens e com as nossas primícias. Aí nós vamos estar semeando no melhor lugar, que é na obra de Deus, na casa de Deus, nos propósitos de Deus. E depois, semear também nos nossos planos, nos nossos projetos, tendo fé, porque primeiro nós honramos a Deus. Em segundo lugar, se honramos a Deus, agora nós podemos exercer a fé com a consciência limpa, porque nós já fizemos o principal, que era honrar a Deus. Agora nós vamos poder semear para nós mesmos. Vamos semear. E essas sementes, aí sim, Deus vai fazer prosperar. Mesmo que sejam poucas, porque às vezes o homem, ele tem ali no seu subconsciente de não dar valor ao pouco. Para ele só é prosperar se é muito. Mas prosperar é uma mudança de uma situação para outra. Mesmo que seja um passo só, já é prosperidade. Então, não menospreze a semente que Deus tem dado nas nossas mãos. Porque Ele não dá só pão, Ele também dá a semente para você semear. Amém? Podem encontrar a palavra de hoje, está em Gênesis 30. Gênesis capítulo 30. E está tão forte sobre semear, né? Essa direção de Deus, que a gente vê que as pessoas que são tementes a Deus, os bons exemplos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, seguem essa direção. Recentemente
O pastor me chamou lá no Lava Jato, sábado, para colocar uns cartazes para ele. E o que eram os cartazes? Os cartazes é que, além dele lavar os carros, que ele já faz isso já há bons anos, agora ele vai fazer camisetas, canecas, entre outras coisas mais lá, que é muita coisa que eu nem lembro de tudo. Mas o que é isso que ele está fazendo? Pastora, missionária? Eles estão pegando as sementes, um pouquinho das sementes que Deus está dando na mão deles, e semeando. Semear é o quê? É investir. Como que a pessoa vai prosperar se ela deixa as sementes paradas? Ou come as sementes? Então, olha só que exemplo. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos usar a sabedoria que Deus nos dá, depois de ter honrado em primeiro lugar a Ele, e buscar maneiras de semear também. Essa é a direção que Deus nos dá. Então nós vamos ver na palavra de hoje que tudo isso está no mesmo espírito. Deus tem falado a cada palavra, a cada direcionamento. Então nós devemos ficar atentos para pegar cada palavra, cada direcionamento de Deus. Porque se a gente não exercer a fé no que Deus está falando com a gente, não vai crescer. Tem que crescer no nosso coração. Deus, quando Ele usa a palavra dEle, é como se uma semente fosse lançada no nosso coração. Se você veio até aqui hoje, se você está na sua casa assistindo essa palavra, você está abrindo o coração, o seu coração, para que entre uma semente que Deus lançou. Então tenha fé, fique atento, exerça a fé no que Deus está falando, e Deus vai fazer crescer essa semente no seu coração, e você vai ser muito próspero. Não duvide disso, siga a direção de Deus, amém? Coloque as mãos, Gênesis 30, coloque a mão sobre a Bíblia, por favor. Vamos nos inclinar a Deus, pedindo direção a Ele. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós te rogamos humildemente, bom Deus, para que nos guie através da sua palavra, a Bíblia, que com o Espírito Santo essas palavras não sejam mais palavras escritas num papel, Pai, mas que seja palavra de fogo, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Então nós te rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie através desta palavra de hoje, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Gênesis 30, 27. Labão faz novo pacto com Jacó. Qual que é o contexto dessa palavra? Primeiramente, antes da gente entrar e avançar nessa palavra, qual que é o contexto? Domingo a gente viu o pastor passar uma palavra aqui, que Jacó, ele tinha obedecido o seu pai Isaac, né? E saído de casa, porque Isaac, ou seja, através de Isaac, Deus também estava direcionando Jacó a não se casar com nenhuma mulher cananeia. Então, Isaac saiu, foi obediente e partiu para casar com uma das filhas de seu tio Labão. Então Isaac precisava percorrer um caminho, e aí nesse caminho ele teve o sonho da escada, onde ele viu que os anjos subiam e desciam naquela escada. Depois Jacó erigiu um altar a Deus, e Jacó chegou até um lugar onde ele encontrou uma das filhas de Labão, e ali foi amor à primeira vista. Ele já teve ali paixão, amor por Raquel, a filha mais nova de seu tio Labão. E ali ele foi até a casa de Labão, trabalhou um mês lá para Labão. Aí Labão falou com ele, né? Não, você não pode trabalhar de graça, né? Vamos combinar um salário, né? Então ali ele pediu para que Labão concedesse a filha mais nova, Raquel, a ele em casamento.
que ele pudesse dar a sua filha, a quem ele se namorou, em casamento, em troca do trabalho, né? Aí a Labão ali, muito esperto, já propôs para ele 7 anos de trabalho. Só depois que ele trabalhasse 7 anos, aí sim, Labão concederia a filha Raquel em casamento. Mas 7 anos se passaram, que para Jacó, a palavra fala que não foi nada. Que passou assim, ó. Porque o amor dele era tão grande por Raquel, que ele trabalhou com gosto. Aquele ali era o fruto do salário dele, ele não estava nem aí. Só que Labão, ele se aproveitou da situação. Ele não cumpriu a palavra que deu a Jacó. Ele foi esperto, usou de malícia para com Jacó. Ele pensou, já que ele trabalhou 7 anos, por que não mais 7, né? Aí o que ele fez? Para não ficar feio demais, ele deu a filha mais velha, né? Aí usou de argumento, ele não quis quebrar o protocolo, né? Para fazer o combinado, ele prometeu uma coisa, mas na hora de cumprir, ele quis seguir o protocolo, que era, primeiro tem que ser a filha mais velha a ser dada em casamento. E enganou Jacó. Jacó dormiu por engano com a filha mais velha, chamada Lia, ou Leia. E Jacó não desistiu. Jacó aceitou trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, e teve Raquel, Então era essa situação. Um homem que não cumpria sua palavra para com Jacó, que sempre queria se dar bem. Esse era o patrão de Jacó no momento. Jacó estava nessa situação. Então vamos ao relato aqui no versículo 27 em diante. Labão faz novo pacto com Jacó. Diz assim: Labão lhe respondeu: ache eu mercê ou favor diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então note que Labão reconhecia que todo aquele trabalho que Jacó fez era tão abençoado. Labão prosperou tanto com o trabalho de Jacó, ele reconheceu que era por causa de Deus. E Labão não queria perder aquilo. Mesmo agindo ali na falcatrua, agindo ali sem cumprir 100% sua palavra, ele não queria perder aquilo, ele reconhecia. Muitas vezes, pessoas que não são cristãs vão reconhecer Deus na sua vida. Elas não vão querer abrir mão de você. Mesmo às vezes não sendo 100%, às vezes não depositando um FGTS, um fundo de garantia, né? Às vezes não te dando uma férias. Só para citar de exemplo. Mas elas reconhecem que Deus está com você, que você é um funcionário diferente, diferenciado, porque sabe que você é servo de Deus, sabe que aquela bênção, aquele trabalho abençoado que você exerce é por causa de Deus. Então, preste atenção, muitas vezes vai aparecer Labão em suas vidas. Devemos ficar atentos. Será que eu tenho um Labão na minha vida? Devemos ficar atentos. Continua assim a palavra. E disse ainda Labão, ó: fixa o teu salário, que te pagarei. Às vezes a pessoa vai falar para você: não, quanto que tu quer ganhar? Não quero te perder. Fixa aí o teu salário. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho.
Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Jacó, ele sabia, ele tinha consciência que se ele não se livrasse daquela situação que era uma corrente na vida dele, era uma prisão na vida dele, ele não ia prosperar. E a promessa que Deus tinha na vida dele é que através da descendência dele ia haver uma grande nação. Então ele precisava ter fé na promessa que Deus tinha na vida dele. Então ele sabia que ele precisava se soltar daquela situação. Se ele aceita aquele salário que Labão propôs para ele, era só mais uma amarra, porque ele já sabia o proceder de Labão. Labão fala uma coisa hoje, depois já não fala a mesma coisa amanhã. Então às vezes na nossa vida nós vamos ter que lembrar da promessa que Deus tem para nós, que é de comer o melhor dessa terra, que é de prosperar. Se a gente não lembrar, a gente vai ficar sempre preso numa mesma situação. A gente vai ser sempre escravo de uma situação, sempre refém. E para prosperar, nós temos que romper barreiras, assim como Jacó estava rompendo. Mas não era de qualquer jeito, era na fé e na sabedoria que Deus deu para ele. Continua, por favor. Então ele perguntou, né? Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Então, olha só, Labão sempre estava preocupado o que ele tinha que dar. Olha só. Aí respondeu Jacó: nada me darás. Olha a sabedoria. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre as ovelhas, os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, e se for achado comigo, esse será tido por furtado. Então Jacó fez uma nova proposta, uma contraproposta para seu sogro Labão. Ele disse: o senhor não tem que me dar nada, eu vou continuar pastoreando o rebanho, mas o que eu te proponho é o seguinte: de todo o rebanho, o que for e o que nascer salpicado, malhado e listado, será meu. O que não for, será seu. Aí vai ocorrer segundo a minha justiça. Se for encontrado comigo algo diferente, pode me considerar como ladrão. O fruto vai ser segundo a minha justiça. Essa foi a palavra que Jacó deu para Labão. É interessante notar que Deus não deu essa palavra para Jacó. Jacó vai lá e faz assim, assim, assim. Essa foi a palavra de Jacó para Labão. Era a palavra dele. E é interessante notar, será que Deus honra a nossa palavra? Se Deus honrar nossa palavra, por que foi que Deus honrou ela? Nós vamos descobrir na sequência. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Ele concordou. Mas Labão era sempre Labão. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados
e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs à distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, igreja, veja que situação. Olhando assim, aos olhos humanos, tinha tudo para dar errado para Jacó. Às vezes não parece que aquele que sempre passa a perna e aparentemente se dá bem, não parece que vai tudo bem para aquela pessoa? Às vezes o nosso trabalho pode ter uma pessoa que sempre quer passar a perna, estar na frente, sempre querendo o melhor cargo, a melhor função. Às vezes o teu negócio não prospera e você vê outros burlando leis, sendo fraudulentos, não pagando impostos. Aí você vê como aquela pessoa se dá bem, aparentemente. Então sempre vai ter pessoas como Labão, que são fraudulentas. Claro que ele concordou, pois sim, seja conforme a sua palavra, porque no coração dele ali, ele já sabia que ele ia enganar mais uma vez Jacó. Ele correu, foi lá e separou tudo que ia ser de lucro, já a primeiro momento, né? Então ele foi lá no rebanho. Ele foi lá no rebanho que já tinha, observou tudo que ia favorecer a Jacó. E o que ele fez? Deu para os seus filhos, e seus filhos levaram para uma distância de 3 dias de Jacó. E Jacó ficou ali apacentando tudo que não era do que ele precisava para dar o lucro dele, que era as listadas, as malhadas, as salpicadas e as negras. Só restou uma situação contrária para ele. Então, à vista humana, poderia parecer impossível Jacó se sair bem nessa. Mas o que fez Jacó? Como será que ele agiu? Como será que ele procedeu? Vamos ver? Jacó se enriquece. Diz assim, ó: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Até aí por enquanto. Então note, Deus não falou para ele pegar as varinhas, fazer aquele procedimento. Era a palavra dele. O que Jacó estava fazendo na verdade? Jacó estava exercendo a fé. Muitas das vezes, nós precisamos dar uma palavra positiva. Nós precisamos traçar um rumo de acordo com as bênçãos que Deus nos dá, e Deus vai nos honrar a nossa palavra. Mas por que Deus honrou a palavra de Jacó? Volte um pouco sua Bíblia, alguns capítulos antes, capítulo 28, o versículo 22.
Diz assim, ó. Olha o que Jacó disse. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, Jacó, ele tinha vida no altar. Ele tinha vida entregue a Deus. E ele tinha como prioridade honrar a Deus. Então por isso ele tinha essa confiança. Eu vou pregar os gravetos, eu vou riscá-los, eu vou fazer e vai dar certo. Por que ele tinha essa fé? Porque ele honrou, ele fez um pacto com Deus, de que tudo que passasse na mão dele, ele daria o dízimo. Então isso nos mostra, igreja, que nós devemos, para ser honrados, para Deus honrar nossa palavra, nós devemos ter pacto, aliança com Deus. Assim como Jacó teve. Por exemplo, todo domingo de Santa Ceia, nós renovamos nossa aliança com o nosso Senhor, assim como Jacó fez. Nós subimos aqui no altar, recebemos a unção de dizimista, assinamos o livro de dizimistas fiéis, assim como Jacó era um dizimista fiel. Mas para Deus honrar nossa palavra, não é só porque nós assinou. A gente tem que cumprir nossa palavra e honrar a Deus. Por exemplo, assinar é fácil. É fácil. Mas digamos que você passou a ganhar muito bem. Talvez seu coração fala: caramba, agora o dízimo está dando tudo isso. Aí talvez o seu coração te engane a você continuar a dar o que dava antes, a devolver a porcentagem que você devolvia antes, não acompanhar a prosperidade que Deus te deu. Aí você não vai estar sendo um dizimista fiel, honrando a Deus com aquilo que você fez voto, com aquilo que você fez compromisso, aliança. Então nós devemos tomar cuidado. E também, mesmo que passe pouca coisa nas nossas mãos, por exemplo, veio R$50 na minha mão, mesmo que seja emprestado, você fez um pacto com Deus, de que tudo que passasse na sua mão você ia dar o dízimo. Aí passou R$50 na sua mão, você pagou a conta de luz que era R$50. Será que você honrou a Deus? É uma pergunta para a gente raciocinar. O voto com Deus não é brincadeira. Depois, se nós não estivermos honrando a Deus segundo a nossa palavra, segundo o nosso voto, Deus não vai nos honrar e talvez a gente comece até a murmurar, a reclamar. Mas o motivo está onde? Na quebra de aliança. Deus, escute isso, igreja, Deus ele não é injusto. Se você honrar o voto que você fez com Ele, Deus vai honrar a sua palavra. Você vai determinar e vai acontecer. Porque Deus ele honra aqueles que o honram. Então, isso é um alerta e uma direção para todos nós. Seja o que for, não menospreze, seja o que for, passou na nossa mão, é 10% que nós devolvemos a Deus. Assim como Jacó fez voto, esse é o nosso voto também. Amém? Voltamos lá no capítulo 30. Então note que até agora já acontecia de acordo com a determinação da palavra de Jacó. Embora ali o rebanho que Labão deixou para ele foi tudo ao contrário do que ele precisava, ele usou ali as varetas, as varas, riscou elas e colocou ali na frente do bebedouro, aonde elas dormiam, aonde elas pastavam, e elas iam vendo. E quando era
para conceber a luz, nascia de acordo com o que Jacó determinou: listradas, malhadas, salpicadas e negras. Mas não só isso, olha só. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Então note, às vezes nós precisamos agir de acordo com a situação. Se você está vendo que uma situação ela não vai te prosperar, você não tem que insistir nela. Você tem que colocar na mão de Deus e já mudar a situação. Jacó sabia que se ele colocasse as varas na frente das ovelhas fortes, ia prosperar ele. Então para que ele ia fazer o contrário? Para que ele ia colocar nas fracas? Então às vezes, se uma situação mostra que é fraco, nós devemos traçar para onde é forte, pedir a direção de Deus. Ó Deus, aonde que eu coloco as varas em frente às ovelhas, ao rebanho forte? Peça a Deus essa direção. Porque às vezes a gente percebe algumas situações de algumas pessoas na vida, elas insistem tanto com uma coisa que ela não muda a situação para onde é forte. Ela fica sempre naquela mesma coisa. E em vez de mudar a vara para a ovelha forte, ela fica colocando a vara em frente à ovelha fraca. Olha só que interessante. Então sempre se pergunte na sua caminhada: será que eu estou colocando minhas varas em frente às ovelhas fortes? Deus vai te dar sabedoria. Ou eu estou persistindo demais com as minhas varas em frente às ovelhas fracas? Se você colocar as suas varas em frente às ovelhas fortes, você vai ter um resultado forte. Ao contrário, fraco. Então peça essa sabedoria a Deus, assim como Jacó teve essa sabedoria. Porque se você ficar muito tempo preso numa situação, você não vai prosperar. Então você tem que usar de sabedoria, assim como Jacó. E olha qual foi o resultado. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Então, deu certo. A palavra que Jacó determinou, Deus abençoou. Deus honrou a palavra dele. Se você honra a Deus, não precisa ter medo nem receio nenhum de determinar a sua vitória, de determinar o sucesso do teu propósito, o sucesso do teu negócio que você vai abrir. Basta honrar a Deus. Semeia na obra de Deus. Depois determine sua vitória. Você vai colocar as varas aonde é forte, aonde prospera. A sua força não vai ser como murros dados ao vento, que não atinge nada, mas vai ser golpes certeiros. Assim como Jacó, aquele tempo que ele gastou colocando as varas no lado certo, assim vai ser sua vida. O seu tempo vai ser próspero. E falando sobre tempo próspero, é interessante essa passagem de Jacó. Eu me lembrei da formiga. Provérbios capítulo 6. Olha que interessante. Quem aqui sabia que as formigas são prósperas? As formigas são prósperas. Por quê? Vamos ver?
com certeza, aquilo que Jacó determinou era um trabalho a mais que ele tinha que fazer, porque ele tinha que pastorear. Ali quando dava a luz também já era muito trabalho que ele tinha para fazer, o leite também. Então ele já tinha muito trabalho como pastor, mas ainda ele tinha o trabalho das varas, então dava muito trabalho. Note só, Provérbios 6, a partir do 6, advertência contra a preguiça. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Será que Jacó levantava tarde? Não. Ele tinha que levantar antes do sol. O trabalho dele era dobrado. Além dele ser pastor, ele ainda tinha que trabalhar com varas. Então ele acordava antes do sol. Continua. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela, a formiga, chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, ou seja, no verão, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha que palavra forte. Com certeza Jacó não era preguiçoso, porque ele tinha trabalho dobrado. E ele tinha promessa na vida dele. Então, ele sabia que quanto mais cedo ele levantasse no seu dia, mais perto do resultado ele ia estar. É interessante, quem aqui já reparou durante o dia o tanto de distração que a gente tem? É celular, é televisão, é trânsito, é fofoca, é isso, é aquilo, é barulho. Quem levanta cedo está livre dessas distrações, porque o ambiente está mais calmo. A pessoa pode focar no planejamento do seu dia, sem que ninguém ligue para ela, sem que ninguém atrapalhe o foco dela. Pode olhar, todo mundo que acorda cedo tem mais rendimento no seu trabalho, nas suas atividades, assim como a formiga. A formiga, ela não espera se aproximar o inverno para correr atrás do pão. Ela já, no bom tempo, ela faz todo o trabalho. Então, quando Deus escreveu essas palavras inspiradas em Provérbios, Ele nos está dando uma direção. Para a gente ser próspero, a gente tem que ter foco. A gente tem que ser como a formiga. O nosso trabalho tem que ter dinâmica, assim como a formiga tem. Porque ela sabe, a formiga sabe, se ela não levar o pão no tempo bom, aí depois quando estiver chovendo, nevando, ela vai passar necessidade. Note lá o final lá que mostra. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então se a gente ficar de braço cruzado, dormindo demais, a pobreza vai vir como um ladrão. Até o que a gente tem vai ser roubado. Porque o que a gente tem, a gente vai querer começar a vender, vai querer começar já a usar para as nossas necessidades. A formiga não, a formiga em tempo bom
ela vai atrás do pão dela. Então Jacó, ele tinha foco, ele fazia isso. Jacó, ele exerceu sua fé e arregaçou as mangas. Não basta apenas, eu tenho fé, bater no peito, eu tenho fé, eu determino e acontece, eu falo, eu profetizo, mas se não arregaçar as mangas e trabalhar, se não acordar cedo, se não tiver foco, não adianta. Imagina, aí depois o trabalho de Jacó foi crescendo, porque ele foi prosperando, aí o que ele teve? Servos e servas para lhe servir. Mas por um momento na sua vida, você vai precisar se abdicar de certas coisas. Não é que o evangelista aqui está pregando que acordar tarde é pecado, longe disso. Mas existem momentos na nossa vida que a gente, por um momento, a gente tem que ter o foco de acordar cedo todos os dias, de arregaçar nossas mangas. Aí sim, depois, lá na frente, quando você tiver com a sua vida, com servos te servindo, com servos trabalhando para você, aí você se dá o direito de um descanso maior. Você se dá o direito de um repouso com mais qualidade. Mas se você já quer repousar no tempo bom, antes de chegar o inverno, quando chegar o inverno, você não vai ter quem te sirva e nem o pão para comer. Então, tudo na vida é assim. Tudo precisa ser foco, precisa ter foco, precisa arregaçar as mangas, declarar e vai acontecer. Em primeiro lugar, você honrou a Deus, mesmo que você tenha poucas coisas, passe pouco pela sua mão, você honrou a Deus. Em primeiro lugar, no mínimo, honre a Deus nos mínimos detalhes, com primícias, com dízimo, no mínimo, seja fiel, honre no mínimo. Depois, você vai pedir sabedoria a Deus e declarar, assim como Jacó, você declara, você traça um rumo, traça um plano e declara sua vitória. E aí fica esperando? Não, arregaça as mangas e trabalha. E faz acontecer, Deus vai te honrar, Deus vai te dar força. Mas você precisa ir. Você precisa ser como a formiga. Deus vai te abençoar demais. Deus está lá com a comporta do céu, só esperando para derramar as bênçãos na tua vida. Então não duvide. Não deixe o seu coração trazer dúvida para a palavra de Deus. Acredite. Acredite, a palavra de Deus é fiel. Coloque os planos de Deus na tua vida. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E nós temos visto vários exemplos. O pastor, a missionária. Por exemplo, ele mesmo já declarou várias vezes aqui que na vida anterior dele, antes dele conhecer a Cristo, ele era preso até com agiotas. É a pior dívida que um homem pode ter, é dívida com agiota. A pessoa não tem mais vida. Mas Deus tirou ele dessa situação. Por quê? Porque ele veio para a igreja e começou a dar, nos mínimos detalhes, a primícia, as ofertas. Recentemente ele falou aqui que se ele ficou sem participar de algum envelope, foi 2 ou 3, mas ele nem lembra. Talvez ele não tenha nem deixado de participar de nenhum envelope, de nenhum propósito. Ou seja, ele honrou a Deus. Deus livrou ele dos agiotas. Hoje ele está com um negócio que sempre dá o que ele precisa. E só semeando, através do negócio dele, ele pode ajudar mais pessoas que estão precisando de trabalho. Então você vai ser assim também. Além de se ajudar, você vai ajudar outras pessoas também no seu começo, né? Todo jovenzinho no começo precisa de um trabalho, porque se ele não tiver um começo, como que ele vai ter a semente para semear? Precisa de um começo. Então sua vida vai ser muito abençoada. Minha vida também,
sem honrar a Deus, não dava certo. Não dava certo. O obreiro Felipe aqui é testemunha disso. Então, a partir do momento que eu comecei a honrar a Deus, a partir do momento que eu vim para a igreja, aceitei Jesus Cristo, me batizei, passei a ser dizimista, Deus só tem abençoado minha vida financeira. Talvez para alguns não pareçam muito, mas eu sei o tanto que Deus tem me honrado. O obreiro Felipe também, Deus tem honrado ele bastante, né? Desde o primeiro serviço, se a gente fosse contar tudo o que Deus tem feito de bom, faltaria tempo. Mas só para relembrar, para quem não sabe ainda, né? No começo, por volta de maio mais ou menos, eu olhei para um caminhão sendo descarregado de um piso, de um material para subir para o apartamento que seria reformado, e eu falei com Deus: Deus, por favor, dá esse trabalho para a gente. O obreiro Felipe está precisando, ele está numa mudança, ele está saindo de um labão. O obreiro Felipe estava saindo de um labão que escravizava ele, uma situação, né? Não estou chamando ninguém de labão, uma situação escravizadora. E Deus honrou. Deus me colocou assim, ó, frente a frente com a pessoa que era proprietária, e deu tudo certo. E antes, que a gente já trabalha com obra há muito tempo, né? Antes da gente honrar a Deus, a gente nunca tinha feito tanto apartamento num prédio só. Talvez 2, 3 num prédio só. Mas já vai para 7 apartamentos e tem mais um orçamento ainda que vai dar certo também. Um desses orçamentos que a gente já está fazendo, a mulher falou assim, ó, eu recebi um orçamento R$4.000 a menos do que o seu, mas eu vou fazer com vocês porque vocês são crentes. Olha só, é Deus que honra. A gente não precisa se esforçar além do que realmente a gente precisa fazer. A gente precisa ser trabalhador, precisa acordar cedo, precisa fazer a nossa parte. Mas a luta que a gente não consegue é Deus que faz. Aí outro dia eu estava trabalhando lá em um dos apartamentos, o obreiro Felipe em outro. Aí bate na porta. Aí eu abro, mais uma pessoa querendo orçamento, ou seja, foi até nós. Deus mandou a pessoa ir lá e pedir um orçamento, e a gente já iniciou essa obra. E semana passada, eu estava andando pelo condomínio lá, pelo hall, perto do elevador. Aí eu vi um piso subindo. Uma casa de material estava deixando um piso lá em um apartamento. E eu vi que era o proprietário que estava acompanhando. Eu perguntei para ele, né? Eu puxei conversa primeiro, conversei. Aí depois perguntei, você é o proprietário? Já tem alguém que tá fazendo ou precisa de alguém ainda? Aí ele falou, não, eu já tenho alguém que está fazendo. Aí eu pensei, tá tudo bem, tudo certo então, né? Só que eu nem tinha visto passando outro morador e escutando a conversa. Ele escutou e correu atrás de mim, que eu já estava pegando o elevador. Ele correu atrás de mim e falou, eu escutei falando que você faz, eu estou precisando. Aí a gente já vai passar orçamento para isso também, e vai dar certo também. Porque Deus tem dado esse direcionamento. É interessante que eu peço a Deus para trazer a gente para um trabalho mais perto da onde a gente mora, mas Deus ainda quer que a gente fique lá. E os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, é muito bonito quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, Deus fazendo o que a gente não consegue fazer. O que a gente consegue fazer, a gente tem que arregaçar a manga e fazer. O resto, Deus faz. Mas primeiro, temos que honrar a Deus. Quem compreendeu essa palavra? Glória a Deus. Pode levantar e glorificar o nome de nosso Senhor. Então agora vamos fazer o que é em primeiro lugar na nossa vida, honrar a casa de Deus. Glória a Deus.
Lá em Provérbios 3 fala que nós temos que honrar a Deus com os nossos bens e com as nossas primícias, né? Então todo mês, para você que está em casa, todos aqui na igreja já fazem isso, graças a Deus. Mas você que está em casa, que não conhece ainda, Provérbios 3 lá fala que nós temos que honrar a Deus com os nossos bens e nossas primícias. Então nós temos esse envelope aqui das primícias, que é antes do mês de outubro começar, sempre antes do mês começar, nós já damos o melhor para Deus, que é um valor simbólico. É um valor simbólico de acordo com o dia do mês. Então o mês de outubro tem 31 dias, então até 30 de setembro nós honramos a Deus com R$31 referentes ao mês de outubro. É as nossas primícias. Além do dízimo que nós já devolvemos a Deus, das ofertas, nós fazemos esse voto de primícias ao nosso Senhor, ao nosso Deus, sempre antes do mês acabar. Amém? Então todos podem levantar suas ofertas, suas mãos, e vamos honrar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, assim como o teu servo Jacó, nós fazemos um voto, Pai, uma aliança com o Senhor, de dar sempre o melhor para o Senhor, o melhor da nossa vida, do nosso tempo e de todos os bens, tudo que passa na nossa mão, Pai, porque nós sabemos que tudo provém do Senhor, tudo é o Senhor que nos dá. Então, Pai, abençoa as mãos, as ofertas de todo ofertante, de todo dizimista, que ele possa vir na frente e receber a sua unção com azeite, e assim, Pai, cada vez mais possa nascer no coração, Pai, dessa pessoa a vontade de sempre te honrar, de sempre ser fiel ao Senhor, nos mínimos detalhes, Pai. Então abençoa cada vez mais todos que estão aqui, te honrando e te louvando com o melhor que tem. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Podem todos vir receber a unção na palma da mão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Dupla unção. Então, igreja, nunca deixe faltar na sua vida uma pedra e um azeite, porque tudo é o começo, tudo tem um começo. Mas nunca deixe faltar a sua adoração ao Senhor. Jó, ele era próspero, tinha tudo, mas passou por um momento que ele perdeu tudo, mas nunca deixou de adorar. Jacó, ele tinha tudo na casa do seu pai, mas quando ele precisou abandonar o conforto da casa do pai e sair para ter o cumprimento da promessa na vida dele, de ter uma nação em sua descendência, ele não olhou para trás, ele abandonou todo o conforto, mas ele tinha ali uma pedra, um azeite para adorar a Deus. Então a nossa vida é essa, a nossa vida aqui na terra é adorar a Deus, é honrar a Deus. E quando nós fazemos isso, Ele se agrada disso e honra a gente também. Amém? E hoje muitas pessoas, elas estão escravas, presas. É tão bom ver a igreja já com pessoas restauradas, pessoas livres das cadeias do inimigo. E isso nos enche de quê? De motivação para querer ajudar aquela pessoa que está precisando ser livre, ter a liberdade em Cristo. E sexta-feira agora a gente vai ter a sexta-feira da libertação através do sangue do Cordeiro. Então nós vamos ajudar as pessoas a ser livres de verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o sangue de Jesus liberta,
A verdade, ou seja, a palavra de Deus liberta. Então, não meça esforços para trazer alguém para a igreja que está precisando de libertação. Fale com essa pessoa, tome atitude. E a pessoa vai tomar do sangue do Cordeiro e vai ouvir a palavra. Aí ela vai ficar livre verdadeiramente, livre de verdade. Então vamos trabalhar todos juntos nessa campanha que vai ser 7 sexta-feiras a partir dessa sexta-feira, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos pedir as bênçãos de nosso Deus para irmos para casa. Vamos orar a Deus. Podem levantar as mãos com os objetos, né? Para nós pedirmos as bênçãos para Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, prospera, Pai, cada um aqui presente, cada um que estiver ouvindo na sua casa, que estiver levantando as suas mãos, prospera a vida dessa pessoa, Pai, porque ela está honrando ao Senhor, ela tem voto no altar, ela tem palavra, Pai, ela determina segundo a fé. Então honra essas pessoas, Pai. Honra elas e abençoa, Pai, os objetos que elas estão segurando, a chave do carro, a chave da casa, a bolsa, o celular. Abençoa tudo, Pai, para que, principalmente, Pai, as mãos dessa pessoa, para que tudo que ela fizer, por onde ela passar, ela prospere. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.